a mais um podcast aqui na Saúde Pod. E hoje a gente vai entregar aqui um conteúdo que você vai ficar chocado. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai tomar alguma atitude na sua vida. Eu espero que seja ainda hoje, tá? E não amanhã. Tá bom? Então fica ligadinho aqui com a gente, porque a gente tá com uma convidada especial. Mas antes, gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Redivo, nutricionista da Nutrição Avançada, especialista em nutrição funcional, medicina integrativa e, sim, ajudo a transformar milhares de vidas. Se você ainda não me segue, segue lá no Instagram, @AnaRedivoNutri. E eu quero te apresentar também a minha convidada especial de hoje, que vai quebrar todos os mitos sobre dieta, emagrecimento. Kelly Cris, prazer, Kelly Cris. Oi, Ana, prazer é todo meu estar aqui no seu podcast. É um prazer aqui falar com o pessoal de casa e desmistificar essas questões de dieta, né? Afinal, eu passei por muitas fases. Pois é, e nós vamos falar de todas essas fases e todos os segredos que essas fases compõem, porque eu tenho certeza que vai impactar aí, ó, o pessoal de casa. E a gente vai falar hoje de rotina de atleta e vida normal. Qual é a maior diferença e a confusão que as pessoas fazem sobre atletas? Afinal, o que eu sou, né? Afinal, eu vou pra academia e eu sou um atleta? Ou eu simplesmente vou pra academia e sou uma pessoa normal, cuido da minha saúde, gosto de cuidar do meu corpo, do meu físico? E o que diferencia de um atleta, a rotina que um atleta tem, o que um atleta tem que buscar para essa performance, né? E muitas pessoas, Kelly, confundem isso e elas falam assim: você é nutricionista esportiva? E eu falo assim: especialização em esportes? Tenho sim. Poderia atender atletas? Poderia sim. Mas atleta, a gente tá falando de atleta de alto rendimento, aquela pessoa que trabalha, que treina 4 horas, 5 horas por dia, né? Que não é o caso da maioria, a gente sabe muito bem, e a gente vai diferenciar isso hoje, né, Kelly? Com certeza. É importante até ressaltar para o pessoal que está ouvindo que eu era uma atleta de fisiculturismo, né? Então, que existem várias formas de você ser atleta, né? De jogar e tudo mais. E o atleta de fisiculturismo, assim, claro, como qualquer outro esporte, requer muita dedicação. Não é somente uma dieta, realmente é um preparo que você tem que estar ali 100% focado para ter resultado. Kelly, quantas horas por dia você treinava? Pelo menos 3 horas. 3 horas por dia. Tá preparado para isso? É essa a rotina que você tem? Ou será que você está confundindo a sua vida de atleta com uma vida de uma pessoa normal, de uma saúde e buscar... esse objetivo de buscar cuidar do corpo e tudo mais. Vale até levantar o questionamento aqui. Será que vale a pena treinar 3 horas por dia para ter o corpo dos sonhos? Será? E qual é esse corpo do sonho que as pessoas tanto buscam ter, né? Será que é... Real? Real. Aí que fica a grande questão e a gente vai falar muito sobre isso. Então vamos lá, Kelly, sem mais delongas. Eu tô muito feliz, assim, de você ser minha paciente, de toda a evolução que você teve, de ver, né, que os meus pacientes, assim como você, têm um resultado diante de uma vida tão corrida, de uma rotina, de uma responsabilidade com o trabalho, uma dedicação, e às vezes uma rotina sem rotina, né? Porque muitas pessoas também confundem isso. Eu não tenho rotina, e como que eu faço para ter o corpo que eu quero? Como que eu faço para ter a saúde que eu quero? Eu fico muito feliz de ver o seu progresso em relação à parte estética versus saúde mental também, que é muito válida e importante. Realmente, isso é o que faz eu acordar todos os dias e continuar fazendo o que eu faço, que é impactar essas vidas. Muito bem. Isso que você falou faz todo sentido, porque para você ter um resultado estético, saúde, tem muito a mentalidade a ver. Eu descobri isso no extremo, né, principalmente na minha época de atleta, e eu trago isso hoje. Eu acredito que as pessoas talvez não alcancem o resultado, porque às vezes elas buscam só uma fórmula, elas buscam só um método, uma dieta pronta, e tem muito sim com a mentalidade. E diz muito sobre o profissional que te acompanha, assim como você, né? Eu sei que você me traz muitos resultados, me ajuda, me incentiva também a ter resultados, não por uma dieta pronta, mas justamente por trabalhar todos esses pilares
de trabalhar a mentalidade, de trabalhar o emocional e, claro, né, a alimentação, que também é um conjunto, né? Quem é a Kelly Cris? Me conte. Kelly Cris é uma mulher que veio, que está aqui, que tem uma missão de transformar, de despertar potenciais nas mulheres. Trabalho com mulheres, né? Você conhece, para quem não me conhece, sou mentora de profissionais, ajuda a despertar potenciais e principalmente trazer isso através de comunicação, do posicionamento, para que possam se destacar nas suas vidas profissionais. Grande mentora aí, ó, das redes sociais, influencer também. Sigam nas redes sociais. E eu quero deixar mais um recado aqui, antes de mais nada. Se você ainda não assinou o canal aqui, assina agora mesmo. Comece a seguir lá no Spotify. Não deixa para depois. E faz o seguinte, já deixa o sininho aí ativado para você receber as notificações de todos os conteúdos que a gente vai ter aqui toda semana. Curte esse vídeo, não esquece, envia para as pessoas para aumentar esse engajamento aí que é tão poderoso pra gente continuar impactando mais pessoas, porque é por causa de você que esse conteúdo vai pra frente. Então, faça o seu papel, né? Assim como a gente tá fazendo o nosso aqui de trazer esse conteúdo maravilhoso pra você, faz também, ajuda aí outras pessoas a receberem, tá? E Kelly, voltando aqui, como que aconteceu esse tal fisiculturismo? Vamos começar primeiro. Explica o que é o fisiculturismo para as pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem o que é fisiculturismo. Se você não sabe, tem dúvida também, pode colocar no Google aí, mas aquele já vai te dar a letra. Muito bem. Fisiculturismo nada mais é do que você esculpir o seu corpo, né? Você trabalhar ele na academia, na musculação, de fato, em conjunto com uma alimentação, para que você possa ter um corpo desenhado, esculpido, de fato. Não é somente treinar, é você realmente trabalhar ali o seu corpo. E por que a gente fala de fisiculturismo e por que ele é um esporte? Porque ele existe uma competição, onde você realmente mostra, você compete com outras pessoas para mostrar quem está no padrão, quem realmente consegue atingir esse nível esperado por categorias, né? Existe um padrão de categoria, Sim. né? Então tem mulheres e homens, algumas mais lean, outras um pouco mais fortes, né? Isso. E existe toda essa parte estética esculpida. Eu amei essa palavra, esculpida. Fisiculturismo é isso, né? Esculpir o corpo, literalmente. Porque não é você ser magro nem ser forte, é você ser esculpido mesmo. E hoje eu tava vendo um conteúdo bem interessante e falava bem assim, que treinando a panturrilha, você ganha massa muscular na coxa. Claro, gente, calma. Treinando a panturrilha, você deixa mais desenhada a sua coxa por causa da forma que toma a sua perna. Para fazer mais volume na coxa, você treina a panturrilha. Eu achei animal isso, porque, de fato, eu sou nutri, né? Eu não sou personal, eu não sou educadora física, eu sou nutricionista. E eu não sabia que a estética era tão refinada assim, né? Isso é muito coisa de fisiculturismo, né? Tipo, a coxa maior porque a panturrilha. É uma questão visual. E é isso que entrega, então, o fisiculturismo, né? Sim, e entender que todo o corpo, ele tá interligado, né? Às vezes a gente precisa trabalhar o bumbum, melhorar ali o tamanho, tudo. E tá, às vezes, ligado a uma postura corporal do ombro, das costas. Então, o corpo todo, ele tem que ser trabalhado de forma bem... Não isolada, de fato, mas realmente ser trabalhado de forma toda inteira para que você consiga esculpir, né? Que é essa palavra. Qual que era o músculo que você mais tinha dificuldade? Assim, tinha uma parte do corpo que você mais tinha dificuldade de atingir tal meta? Sim, e hoje é a que eu mais tenho em evidência, que é o dorsal. Eu tinha dificuldade. Dorsal é a parte das costas, né? Dorsal aqui. Que abre, assim, a parte das costas. E hoje, mesmo depois de tantos anos, fazem 6 anos que eu parei de competir, mesmo assim, quando eu vou na academia e eu vou fazer um exercício de costas, sempre, sem exceção, sempre tem alguém que fala, caraca, que costas, que dorsal. Bonito. Porque ele não... Você treinou tanto, você desenvolveu tanto ele, que aí agora é natural, virou teu. Mesmo sem treinar, tem uma memória muscular, tem uma facilidade ali porque é muito mais do que só você ganhar o músculo. É legal ressaltar para as pessoas que estão ouvindo que eu era uma fisiculturista slim. Eu realmente era muito magra, mas eu era muito... tinha muito forte, mas mais do que isso, eu tinha mobilidade no corpo. Não era aquela questão engessada, né? Então, hoje isso me ajuda muito na postura. A primeira lição, ó, do nosso dia aqui é a seguinte.
o treino que você faz hoje, a sua maior dificuldade pode ser seu maior resultado no futuro. Só depende de você. Olha aí, prova disso é esse resultado incrível que agora é natural, que é ganhado e conquistado, então ele é teu. E aí as pessoas confundem a questão de genética. Mas eu não tenho genética para isso. Mas você constrói a sua genética todos os dias. Grava isso para você nunca mais esquecer. Todos os dias nós somos capazes e responsáveis de definir e construir nossa genética. Afinal de contas, 20% é genética, 30% é história de vida e 50% é o que você faz hoje e todos os dias para você ter um resultado lá no futuro. Então, essa história de genética já ficou para trás e você deveria saber disso, colocar isso em prática para que você tenha um resultado no futuro, não é isso? Com certeza, e eu posso dizer isso que eu sou prova. Todo mundo fala de biotipo, e eu tenho um biotipo que era para ser um pouco mais cheinha, porque eu tenho mais quadril, mas na época de competir, o padrão de categoria que eu queria seguir era totalmente contrário. Ele era para ser mais reto, mais slim, e todo mundo me falou assim, é difícil, você não vai se enquadrar nessa categoria. Eu falei, não, eu vou fazer, porque eu faço o que eu acredito que vai dar certo, não o que as pessoas falam. E eu realmente contrariei a questão do biotipo. Não só cheguei num corpo, mas como eu fui campeã brasileira naquela categoria que era totalmente contrária do meu biotipo. Então, realmente não é genética. É você fazer, você treinar, se dedicar, que consegue sim. Estamos aqui falando, senhoras e senhores, com a campeã brasileira de fisiculturismo em que ano foi? Bikini Fitness em 2015 e 2016. Fui bicampeã brasileira. Bicampeã brasileira. Uma salva de palmas, porque ela merece muito. Eu fico chocada, né? Como uma pessoa pode chegar nesse extremo. Porque, de verdade, tem uma habilidade e capacidade nenhuma. Tá, talvez eu tenha capacidade, mas eu não quero. De fato, eu não quero chegar lá, porque eu defini que não faz sentido pra mim. Saúde é primordial e nem sempre um atleta é saudável, não é mesmo, Kelly? Na verdade, ele não é saudável. Inclusive, para quem está ouvindo, eu não recomendo que se torne uma atleta, porque não é nada de saúde. E a gente olha assim, a gente acredita que é 100% dieta, que a pessoa é saudável, mas quando você é realmente uma atleta que está ali com alto rendimento, é zero saúde, porque você tem que ir ao extremo, você deixa de consumir nutrientes que o teu organismo precisa, porque você está mais preocupada com a estética do que com a saúde. Então, é zero. Eu vejo pessoas que confundem muito saúde com atleta, sabe? E uma das questões que eu me deparei na pandemia foi essa. A atleta fulano de tal, né, se foi no Covid, vamos falar assim, vai ficar mais bonito. Então, morreu no Covid. Porque o atleta também, né? O atleta que é considerado saudável na população, mas que a gente já tá desmistificando aqui pra você que de saudável não tem nada. Então, a diferença de um atleta de saúde, gente, tem que ficar muito clara na sua cabeça para você não confundir. Um atleta vive em altos níveis de estresse. E uma pessoa saudável, o que ela tem de mais equilibrado é o estresse oxidativo no corpo. Sim. Então, são duas coisas que não encaixam, tá? Então, quando você vai pra academia, você tá elevando o seu nível de estresse metabólico e é um estresse que provavelmente você vai ter um equilíbrio diante da alimentação e reparação. Se não existir descanso, se não existir alimentação correta, a tua academia piora o teu resultado. O teu nível de exercício pode atrapalhar o desenvolvimento do seu corpo, né? Então, essa diferença. E quando não atrapalha a priori no início, né? Traz problemas crônicos. E a gente vai falar desses problemas também, né, Kelly? Com certeza. E olha, todo atleta, né, não só no fisiculturismo, se vocês forem avaliar e perguntar realmente, um jogador de futebol, alguém que joga qualquer área, tudo que é em excesso não é saudável. E você realmente leva teu corpo ao estresse, não é nada saudável e tem vários riscos. Inclusive, eu tive muitos prejuízos na época, a gente vai comentar aqui hoje para o pessoal, mas muitas coisas que até mesmo a questão de envelhecimento, de sentir desgaste, saúde, um monte de coisas que realmente que não vale a pena.
Mas é legal saberem, porque a gente busca o equilíbrio, que é o que eu vivo então, hoje. Então conta pra galera aí, qual foi o seu maior problema? O que mais... o que trouxe pra você, assim, de problema esse fisiculturismo e essa época aí? Quanto tempo foi? 3 anos. 3 Foram anos. 3 anos de treino intenso, focada nisso. Focada pra competição, Pra né? competição. Foram 3 anos. Claro que eu já vinha eu treino desde os 13 anos de idade, então eu competi dos 26 aos 29, mais ou menos, foram basicamente 3 anos. Eu já treinava há praticamente 13 anos, então eu já cuidava do meu corpo. 13 anos de treinamento normal, né? E Isso. 3 anos intensivo, Isso. vivendo, acordando e dormindo pra isso. Isso, claro, eu trabalhava, mas o meu foco de vida era o meu corpo, era realmente a competição. Eu trabalhava só pra pagar as contas, digamos assim, na época. Trabalhava quantas horas por dia? Trabalhava 8 horas, eu era... Trabalhava 8 horas por dia, treinava 3 horas, fazia faculdade também na época? Fazia faculdade. Fazia faculdade. Eu não quero nem imaginar o estresse que isso te causou. Sim. E o que aconteceu? Muitas coisas, assim, eu senti, lógico, os mais básicos que as pessoas consideram. Eu tinha muito cansaço, eu vivia fadigada. Só que o principal foi a minha mentalidade. Eu realmente fui, assim... Eu falo que a gente fica meio doida, assim, quando você entra no extremo, sabe? Mas eu vivia estressada, eu vivia cansada, eu perdi muitos amigos, a minha vida social acabou, eu comecei a envelhecer, eu senti isso na pele, eu tive muitos cabelos brancos na época, eu comecei a literalmente envelhecer, porque o meu organismo estava deteriorando. E isso reverteu quando eu parei, voltei a cuidar, foi na época que nós nos conhecemos, inclusive eu me tornei sua paciente, mas na época, a questão de voz, questão até hormonal, sabe? Eu comecei a ter sintomas que Efeito rebote, compulsão alimentar, transtorno de imagem. Então, tudo isso eu tive que tratar depois, né? Só que a gente não percebe. Porque você só percebe que você tá entrando num processo psicótico, que as pessoas, né, que você não tá mais chegando, quando você já tá lá dentro. E quando tá no fundo. E quando tá muito avançado. Porque as pessoas me perguntavam, por que você faz isso? Mas por que você quer isso? E eu não sabia responder. Eu não sabia responder porque eu estava fazendo aquilo, eu não sabia responder porque eu tinha começado. Simplesmente eu queria provar para os outros que eu poderia conquistar algo. Então, normalmente, eu já posso afirmar aqui com toda certeza, isso é meio polêmico, mas todo atleta, principalmente de fisiculturismo, ele tem algum problema que ele esconde, ele busca na parte de ser atleta uma fuga. É basicamente um alcoolismo, é uma bulimia. É um vício. É um vício. As pessoas buscam compensar algo que falta na vida. E esse compensar algo pode ser relacionamento pessoal, profissional, pode ser qualquer coisa, mas é um vício. Tá, eu tô doida pra saber e pra te perguntar. Por quê? Qual foi o seu gatilho? Como você chegou? Como você iniciou o fisiculturismo? Por quê? Na época eu já treinava, eu já buscava muito essa questão da aparência, eu tive questões que hoje, depois de muitos anos, eu entendo, que me despertaram na adolescência, eu era uma criança que não tinha uma aparência bonita, não era de fato, eu era muito introvertida, e eu tive alguns traumas em relação... Você é introvertida? Eu era, quando eu passei uma fase, né, hoje não dá pra dizer, né, quando eu conto isso pras pessoas, as pessoas dão risada, falam assim, não, você é palestrante, treinadora, não é possível que você era introvertida, mas eu realmente era, e pela imagem, né, eu tive um trauma na minha adolescência, que justamente eu lembro, né, eu conto isso em palestras, o pessoal, os meninos, quando eu tinha 14 anos, me elegeram a menina mais feia do colégio. E isso me gerou um trauma. Como assim? Que maldade. Bullying, né? Na época a gente não falava bullying, mas na época, eu falei assim, poxa, eu não posso deixar essa situação. Eu lembro que eu me senti muito mal. E aí, obviamente, eu estava na busca 14, fase da adolescente, você tá buscando a sua identidade. E isso despertou em mim buscar o quê? Minha aparência, ser bonita. Eu queria provar para os outros que eu poderia ser bonita. E aí, claro, nessa jornada, antes de ser fisiculturista, eu fui Miss, né, modelo. Tá, vamos começar do começo. Peraí, que a gente tá bagunçado aqui, a gente vai começar do começo. A primeira coisa que você fez? Primeira coisa foi entrar na academia.
Tá. Quando- Entrou na academia com quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos, foi nessa fase. Foi o gatilho que me fez procurar a academia e cuidar do meu corpo. Tipo, 13 anos, uma adolescente de 12. De 13. Tá na oitava série. Não. Sim, eu tava na menos, oitava série. sétima. Tava da sétima Sétima pra oitava. série. Isso. Sétima série. Uhum. É porque antes era sétima série, agora é o. Eu não sei Mudou, lá né? que ano que é. Esse negócio é meio bagunçado pra mim. Tá. Sétima série. Nossa, cara. Uhum. É muito nova. Sim. Sétima série, você tá em fase de crescimento ainda. E eu comecei na academia mesmo. Eu já fazia, né? Eu jogava futebol, musculação não, natação. Eu era muito. Desde nova eu jogava, sabe? Eu gostava do esporte. Tipo, bem criança. Daí você entrou Sim. na academia com 13 anos. 13 para 14 anos eu entrei na academia e esse foi o gatilho. Só que eu demorei muitos anos para descobrir. Hoje eu entendo porque eu fiz tudo isso, porque eu fui ressignificar, entender o porquê eu fui buscar esse processo. Mas foi esse o gatilho que me despertou. Pensa na cabeça que essa mulher tem hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, com 13, porque ela já se entende até o que fez com 13 anos. Tá, vamos lá. 13 anos, entrou na academia, e aí, depois disso, o que você fez? Você era modelo? Quando você se tornou modelo? Depois que eu fui Miss. Aí Você primeiro se tornou Miss. Sim, fui Miss. Tá, que Miss você foi com quantos anos? Com 19 para 20 anos daí. 19 pra 20 anos, tá. O que te levou a ser Miss? Eu Porque acredito- você era a elegida a A mais mulher- feia do colégio. Sim. Deus. Isso me despertou um gatilho. Eu preciso cuidar da minha aparência, eu preciso ser bonita. E eu não entendia. Hoje a gente não tem Extremamente maturidade. vaidosa. E eu sou até hoje, mas hoje eu vivo com muito equilíbrio. Hoje não é minha prioridade de vida, mas na época se tornou minha prioridade de vida, era meu foco. Foi aí que eu descobri o foco. O primeiro foco da minha vida foi: eu vou ser bonita, eu vou. E aí, quando você fala de Miss, é competição, é você ser. A melhor. Você Ou ser você ganha ou reconhecida. você perde. É você ser reconhecida de fato que Sim. você. Então, claro, eu busquei tudo. Eu investi em cabelo, eu investi em corpo, eu investi em roupa, tudo que eu podia. E eu vou falar bem a real pra você, eu nem era mais bonita, mas eu era mais preparada. Eu era muito preparada. Eu fui num concurso onde eu realmente estava preparada. Eu tinha o corpo mais bonito. E cabelo, maquiagem, roupa, tudo engana, né? Uhum. Então, não tô desmerecendo, porque realmente eu fui trabalhar pra ficar. Sim. Mas eu era mais preparada. E aí que eu comecei a entender a questão do foco, né? De dedicar. A rotina, constância, preparação, Uhum, objetivo bem definido e tempo pra fazer acontecer, Sim. né? Todos os dias acorda. O que eu tenho que fazer hoje pra ser a melhor diante do tempo que eu tenho pro objetivo que eu quero? Isso em qualquer coisa na vida, né? Assim Isso como sempre. alimentação, sucesso, tudo. 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 Exatamente. Um resumo de tudo. E Então, eu foi, gosto- foi o que você fez quando você tinha 18 anos, 18, 19 anos. A maturidade, né? Ou, na verdade, uma necessidade de aprovação que faz a gente crescer antes do tempo, né? Que faz a gente tomar uma atitude antecipada e as coisas não acontecem na vida da gente, a gente só, eu falo que eu só fui fazer yoga porque eu precisava cuidar do meu estresse. Então, tipo, que meu pai falou isso pra mim, e eu fui atrás. Então, tipo, você vai atrás de alguma coisa diante daquela dificuldade que você tem. E eu acredito que nem é dificuldade. Você falou alguma coisa agora sobre o pai. Normalmente a gente vai atrás de coisas que a sociedade impõe pra nós. E essa questão de aprovação, de reconhecimento, tá presente na sociedade, em todo mundo. Quem tá assistindo a gente provavelmente tem algo que tá buscando pra ser aprovado e reconhecido. E normalmente é isso que te trava de fazer as coisas acontecerem. Uou, é isso. O que te trava de fazer as coisas acontecerem? Até mesmo cuidar, né? Seguir cuidar da sua saúde, porque a sociedade normalmente ela é contra, ela tá tipo seguindo todo mundo no padrão. E aí quando você decide cuidar da sua alimentação, o pessoal começa a tirar sarro, começa a falar que você não precisa. Não tô falando para ser extrema como uma vida de atleta, mas quando você quer mudar, você precisa ter um foco. Não vai mudar fazendo só, né, meio 50%. Você precisa, principalmente por um determinado período, ter muito foco. Sim. E aí você decide, né, qual que é o resultado que você quer, né? Mas normalmente as pessoas estão buscando aprovação. Então elas deixam de fazer, por exemplo, eu tô aqui seguindo o plano alimentar que a Ana me passou. Normalmente as pessoas deixam de fazer porque, nossa, mas o que o outro vai pensar? O que o outro vai falar? Se eu aparecer ou se eu não comer esse bolo, vai ser uma desfeita. É uma desfeita. E isso é o quê? Aprovação.
Na verdade, as pessoas estão tentando o tempo inteiro agradar os outros, Sim. né? Então, fazer pelos outros e tal. E o que acaba, muitas vezes, deixando de você pensar em você mesmo, no benefício que você tem. Então, quando eu vou indicar um paciente, uma questão de alergia, né? E que ou que ele não pode comer alguma coisa, eu simplesmente falo pra ele, é o seguinte, a partir de hoje, você tem a alergia. Entende? Então você não come. E que seja isso uma desculpa, então, se isso servir de desculpa, tá ótimo. Só que você avisa a pessoa antes. Então você já chega falando assim, ó, eu tenho alergia alimentar de trigo. Eu tenho alergia alimentar de leite. O que acontece muito e que você deveria evitar. Só que aí quando você chega em qualquer lugar, parece que é só isso que tem. E aí você fica ali submerso naquele mundo onde, tipo, eu tenho que comer pra agradar os outros, eu tenho que comer esse doce pra agradar os outros. Ah, você não pode comer açúcar. Mas aí você vai chegar em algum ambiente, só tem açúcar na tua frente. Parece que assim, as coisas ainda acontecem quando você não pode, né? Aí, o que você faz antes? Você fala assim, eu tenho alergia alimentar. Você sabia dessa, Kelly? Essa é nova. Então, fica aí a dica pra você, se ninguém te deixa fazer dieta, fala que você tem alergia, pronto, tá resolvido o negócio. É a melhor coisa. Quando você fala que você tem alergia, o povo para de te incomodar. Para de te incomodar, para de encher o saco. Porque é uma luta diária. Sim. Lá na clínica, todo mundo fala assim, ai, Ana, tal, tava tão bonitinho. Aí eu fui tal, e Aniversário. fizeram assim, tal, e eu não podia. Eu falei, ei, peraí, se você ainda não mudou o ambiente que você tá vivendo, você ainda não sabe lidar com ele, ou você não vai no ambiente. Mas eu deixo sempre claro, tem que estar em todos os ambientes e saber se posicionar em cada um deles. Toda vez que você fica negligenciando tanto o ambiente quanto a sua postura, a vergonha, colocando a vergonha em primeiro lugar, você vai se atrapalhar em algum determinado momento e isso vai se perder, teu objetivo vai se perder. E detalhe, perdeu uma vez a linha, é tipo assim, até achar a linha de novo, já perdeu 4 dias, 5 dias, uma semana, e é onde a galera fala assim, eu tentei ir na Nutri, não deu certo. Por que não deu certo? Porque você deixou a linha escapar. Você nunca pode deixar a linha escapar, então o acompanhamento ainda é ótimo para manter sempre, ligadinho, junto com a Nutri, junto com o teu objetivo, lembrando disso. Por isso que tem até lá na clínica, né, nos atendimentos, as pessoas, todo mundo participa de um grupo, né? Sim. Inclusive a Kelly tá no nosso grupo lá, Os Centenários, Muito que é bom, só muito bom. quem quer viver até os 100 anos com saúde. Porque, de verdade, eu quero ter 80 anos E tá gostosona ainda, né? Tá ali com saúde, flexível. Gostosona, eu não sei, mas flexível é uma boa, né? Tudo em dia, viajando, né? Muito viajando. bem, com Curtindo muita vitalidade. Curtindo a vida. Imagina, né? Bem melhor que tá na cama. Bom, voltando ao nosso assunto aqui do fisiculturismo, dessa busca que você teve e essa vontade que não surgiu apenas de você, surgiu das pessoas, né? E dessa necessidade de aprovação que você diz. Como isso impacta na tua vida hoje? Amadurecimento. Hoje, o que eu sou, o que eu faço foi diante dessa história. Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para mostrar para as mulheres que elas são capazes de fazer o que elas são, que elas querem. Falo mulheres, né? Porque o meu foco, eu acabo tendo esse hábito de falar de mulheres, mas para todas as pessoas. Hoje eu tenho tudo isso que eu passei, eu tenho plena convicção do que eu quero, do que eu posso fazer ou não. Então esse controle, principalmente acredito que esse autocontrole que você, né, fala de sair da linha, hoje eu sei exatamente, olha, eu falo hoje eu quero comer algo fora da dieta e amanhã eu consigo voltar 100%. Eu consigo ter esse controle hoje, porque eu passei por essa fase. Então hoje eu sou uma pessoa mais segura, mais determinada, madura por causa dessa fase. Então, eu não me arrependo dessa fase. Isso treinou sua mente? Treinou minha mente, principalmente. A minha mente é o que mais me preparou. E o melhor, eu gosto muito de falar sobre isso, que todo mundo fala... Eu não recomendo, tá, Ana? Não recomendo ninguém a se tornar um atleta, não. Mas eu fui a um extremo que me levou para o fundo do poço, que me fez eu olhar para outras áreas da vida. Então, essa questão da mentalidade, que é 100% que determina a
o nosso resultado. Você fala muito sobre isso, né? Por isso que eu gosto muito. Que você fala, se você não trabalhar a sua mente, você não vai conseguir seguir a dieta. Não só isso, porque você pode estar seguindo a dieta fielmente, mas se você não acreditar que você vai ter o resultado que você quer, seja corpo, seja saúde, você não vai ter. Você pode comer o que for, deixar de comer, você não vai ter o resultado. Então, além da mentalidade, é buscar os outros pilares. Porque não deve ser fácil, né, Kelly? Quantas refeições você fazia por dia lá na época de fisiculturismo? 6, 7, às vezes até 8, mas em pequenas porções. Pequenas porções e, tipo, arroz seco, né? Que arroz já é seco. Era frango seco, batata seca, arroz seco. Era isso. Eu juro pra vocês que eu fico imaginando, né? Porque é uma coisa que eu não suporto que ninguém lá no consultório faz esse tipo de dieta. Frango, arroz, batata. Sem gosto. Sem gosto, tudo sem sal ali. Porque tem uma fase... Você tira o sal. Você tira o sal, que você não pode comer nada de sal. Tem outra fase que você toma 8 litros de água no dia. No outro dia não toma nada. E não toma nada no outro dia, só pra você morrer de sede. Isso. Né? Morre de sede? Sim, nossa, na primeira vez que eu fui fazer, a gente faz um processo de desidratação antes de competir, né? E 3 dias antes do campeonato, eu tava extremamente com sede. Eu chorava de sede. Então, Meu assim, Deus. é um negócio torturante mesmo. Não é bonito como as pessoas Também. olham. É bonito no palco, porque quando você tá pintada, você tá com tudo bonito, com maquiagem. Mas o processo que antecede ele é torturante, assim. E, assim, uma coisa bem legal de comentar, Ana, todo mundo falava assim, mas você come fruta e tal. Não, eu não comia fruta. Eu não podia comer nada dessas coisas. Então, assim, era só o básico. Era ovo, era frango, tudo sem tempero. E aí as pessoas acham, mas pode ter o dia do lixo. Não tinha dia do lixo. Era a fio. Tá, então assim, você foi Miss, você foi Miss Cascavel. Miss Cascavel, depois eu fui pro Paraná, eu fui primeira princesa do Paraná na época. Ai, ficou, Sim. por pouco, então. Mas eu até aceito que eu não fui, né? Porque eu falei, eu tenho 1,66. Como que uma Miss Paraná de 1,66? Gente, ela Não, eu contrariei, né? Com 66, você entendeu? Tipo assim, eu contrariei todo padrão, né? Você entendeu o que é uma mulher foda? Uma mulher que, tipo, 1,66 vai lá e quase cravou, né? Uhum. Tipo, e a gente sabe que tem um padrão de beleza ali da Miss que ela tem que ser alta, né? Sim, mas é que na época, de fato, o meu corpo chamava muito atenção. Eu tinha um corpo muito escultural. E você fazia dieta nessa época pra ser Miss, não? Sim, eu evitava comer. Claro, dieta na época era todo... Diferente, né? Era muito do que era diferente que é hoje. A gente não tinha todo esse preparo, todo esse conhecimento, por exemplo. Fazer dieta antigamente era, tipo, não comer. Não comer, Era até comer, assim, aquela bolachinha de água e sal. Eu sou dessa época, tipo de tomar isso. chá com bolachinha de água e sal. 3 bolachinhas, né? 3 bolachinhas. Janta é o quê? 3 bolachinhas também? Era tipo isso. torrada, né? Na época que torrada era dieta. Então era isso. E queijo frescal. Isso. Só que assim, né? Eu não comia bolo, eu não comia doce. Inclusive, antes de me tornar fisiculturista, por 3 anos eu não comia açúcar. Nada. 0 açúcar. Antes de se tornar fisiculturismo. Antes de se tornar... Por essa exigência com o seu corpo. Isso, eu era muito exigente no meu corpo. O meu foco de vida era cuidar do corpo na época. Uau! Uhum. Meu Deus. E aí, me tornei fisiculturista e fui ganhando, fui competindo. Mas eu falo que isso é uma experiência que me tornou ser quem eu sou, mas que principalmente não recomenda. E você chegou a usar algum hormônio na fase do fisiculturismo? Sim. No primeiro ano, necessariamente não. Mas... Primeiro ano era natural, né? Tá, peraí. Primeiro ano de fisiculturismo, diante de 3 anos já sem comer açúcar, de uma exigência já de ser modelo, de um título quase no Miss Paraná, né? Miss Cascavel, e desde os 13 anos treinando. Então, quando você foi pro fisiculturismo, você já estava muito bem preparada, tipo, aquilo normal pra minha vida, porque eu sou louca mesmo, exigente comigo mesmo. Sim, tipo eu já tinha um corpo totalmente escultural. Eu mesmo sem competir, porque é aquilo que você falou antes, nós comentamos. É o preparo, o treino, a dedicação, a constância. Eu já tinha um corpo escultural. Eu só precisava esculpir ele pra entrar no categoria, no padrão. Então, assim, eu já... Um ano foi limpo, então. Isso, um ano sim, porque aí era muito mais fácil. Na verdade, quando eu comecei, eu tive que perder músculo. Eu
tive que... Nossa. Sim, a gente chama de catabolizar, né? Eu tive que perder músculo, principalmente na perna, no bumbum, porque eu tinha mais músculo do que exigia a categoria. Que é aquele, tipo, que você é maior nos ombros e menor no... Como é o nome? Isso. A categoria era biquíni É que o fit. biquíni era diferente antes, né? O critério de avaliação do que agora. Agora parece que é um pouquinho mais Hoje é um assim. pouquinho mais tranquilo, mas na época era extremamente magra, o bumbum pastel, que a gente chama que era só o músculo. Então eu tive que perder muito ali a parte, né, do quadril, e que eu tenho um padrão maior embaixo. E crescer em cima. Eu tive que trabalhar costas, ombro, por isso que eu falo que era a minha dificuldade, porque eu não treinava, eu era como uma mulher comum. Eu treinava muito abdômen, meu abdômen era trincado, perna, bumbum, era tudo. Só que eu tive que trabalhar a parte superior. Então no primeiro ano foi muito tranquilo. Eu tinha, acho que, se eu não me engano, 26. 26 anos. 26 anos. E aí, primeiro ano foi muito tranquilo, eu tive que catabolizar, perder muita gordura. Só que o que acontece? Ao longo do processo, o corpo ele não vai aguentando. Que é aí que vem o processo. Com muito estresse, muito excesso, o teu corpo ele vai ficando... ele vai precisando de nutrientes que não vai... Só o arroz com o frango e a batata não vai suprir. Não vai suprir, né? Não, então... Daí você entrou... Daí eu entrei com recursos ergogênicos e farmacêuticos, farmacológicos também no segundo ano, sim, porque a minha musculatura já não aguentava firmar. Eu comecei a ficar flácida, porque o corpo estava precisando de nutrientes que eu não tinha mais na alimentação. Olha só, a importância da nutrição e da alimentação total aqui, né? Isso, e porque provavelmente a maioria das pessoas, elas passam a vida inteira comendo as mesmas coisas. Então acorda, toma um cafezinho, come uma fatia de pão com alguma coisa em cima. Não vou citar aqui uma margarina, porque eu acho que você que está assistindo esse podcast, você não come margarina. E aí, no almoço, come um arroz com feijão, né? Nós brasileiros, aquele prato, um pedaço de bife, né? Se tiver uma lasanha, vai junto também ali, se eu for num restaurante. Se tiver em casa, vai ser mais um pedaço de mandioca ali, ou polenta, alguma coisa dessas. E aí, no meio da tarde, vai comer uma bolacha, algum bolo que tiver no trabalho, ou mais uma fatia de pão. De noite, vai fazer uma janta como almoço e tal. Se você é esse tipo de pessoa, você passa a vida inteira comendo os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas. E isso vai um dia te deixar em déficit de vitaminas, tá? E de nutrientes. Um déficit de micronutrientes pro seu corpo que vai acarretar num problema de saúde no futuro. Porque as pessoas me perguntam assim, Ana, como é que depois de uns 30 anos, meu metabolismo mudou? Não é mais o mesmo. Deu claro, minha querida. Faz o seguinte, pega uma plantinha e só dá o mesmo tipo de nutriente para ela a vida inteira, ou seja, só água. Uma hora a terra vai faltar vitamina, uma hora vai faltar algum outro nutriente. Afinal de contas, uma planta não vive só de água. Ela precisa, sim, do sol. Então, é água e sol, água e sol. Mas e os outros nutrientes que compõem a terra, que compõem tudo? Então, não adianta ficar usando a mesmo tipo de alimentação e achar que vai funcionar pro resto da sua vida. Uma hora a bomba vai estourar. Uma hora a deficiência energética, a deficiência de micronutrientes vai acontecer. E isso gera problema de saúde. Do nada as pessoas começam a ter cabelo branco, do nada elas têm queda de cabelo, do nada ela começa a ter cãibra, do nada ela não dorme mais à noite, do nada ela tem uma ansiedade, do nada essa pessoa começa a ter um problema metabólico completo. Existe a queda de hormônios, tudo isso em função de deficiência nutricional. E isso a gente corrige com o quê? Com dieta. No seu caso, a gente teve que... A gente não, né? Porque eu não tinha comido nessa época, graças a Deus. Mas, nesse caso, você usou hormônio pra fazer esse estímulo fake, né? Porque as pessoas que usam hormônio, eu vou comentar aqui também, elas acabam se... Opa! As pessoas que usam hormônio acabam se enganando a curto prazo. Por quê? Porque o resultado vem rápido, porém, ele não é duradouro. E se você não cuidar da alimentação, você não tem um resultado rápido também. Então, além de você se prejudicar com o resultado rápido, você não consegue o resultado crônico e ainda você tem efeito rebote. Então, será que é uma boa você aí que está pensando em utilizar hormônios, que está preocupado porque sua amiga está usando e ela está falando que é ótimo?
Mas é aquela história da piscina. Vem que tá quentinha. Vem, pula pra você ver. Pula e experimenta. Aí você vai saber dizer, né? E é bem legal isso que você falou do efeito rebote, até ressaltar, trazer essa consciência. Primeiro, eu usava muito suplementação, muita suplementação. Só que não substituía uma alimentação, de fato, tá? Então, que a gente vai entrar até nesse assunto, que é o que a gente faz hoje, né? Eu como sua paciente. Mas depois que eu parei, que eu decidi mudar de vida, eu falei, não é o que eu quero. O meu organismo eu senti muito. É o efeito rebote que eu tive que fazer tratamento psicológico durante 1 ano e eu fazia o acompanhamento cada 15 dias para que eu não engordasse. Porque o meu organismo, ele queria dar um efeito rebote, que é o quê? Isso foi depois que você largou a vida de atleta. Sim, depois que eu decidi. Claro, quando você tá, sim. Porque qualquer coisa que eu comia, por exemplo, assim, depois quando eu estava competindo, a gente tinha um momento, por exemplo, pós-competição era muito comum, mas isso era a cada 3 meses e era uma refeição. Pós-competição a gente comia pizza. Eu comia até quase morrer, explodir. Eu lembro que um dia meu umbigo saltou assim pra fora, de tanto que eu comi. Porque isso, depois de um grande período de restrição, aí é normal as pessoas quererem buscar um extremo pra compensar aquela deficiência, né? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar, né? Você come e não vê por onde. Sim. Você quer comer o que tiver na tua frente. E aí você ia pra pizzaria. E é legal que não só atleta, tá? Isso acontece com qualquer pessoa que busca fazer dieta restritiva. Isso é muito comum. Exatamente. Né? Então, a pessoa que às vezes está ouvindo, entenda. A restrição, você ficar assim, fissurado, só pensando em comida, não é normal. Hoje eu não fico pensando em comida, até como mais. Minha dieta tem muita coisa pra comer. Eu falo, não, tem que comer de novo, sabe? Então, mas é justamente que hoje é outro foco. Mas sim, você ter restrição te dá, assim, aquela compulsão. E eu comia, assim, desesperada, eu não conseguia parar. Eu lembro que eu chorava. Teve fases que eu ficava chorando, mas eu tava comendo, eu não conseguia parar de comer. A minha barriga tava cheia, doía, mas eu queria comer, eu queria mastigar, eu queria colocar a coisa pra boca. Eu lembro uma vez que você me falou que você comprava aqueles polvilho, biscoito de polvilho, e se tacava porque era baixa caloria, né? Afinal de contas, é óleo, água e polvilho só, né? Então, óleo e polvilho, basicamente. Então, você se tacava no polvilho para tentar saciar essa compulsão alimentar. Sim, eu comia 3 pacotes. 3 pacotes seguidos. Meu Deus. Assim, era para encher realmente eu tinha que ter o estômago cheio. E era uma forma, né? Haja pipoca também, né? Comia bastante pipoca também. Mas assim, eu comia muita comida. Então eu tive que trabalhar muito o emocional. Foi aí que eu ganhou peso depois do fisiculturismo? Eu ganhei, mas eu não cheguei a ter muito peso, não. Mas eu ganhei bastante gordura. Não peso, porque daí eu comecei na verdade, eu parei de competir na época, eu tive questão de transtorno de imagem, eu me olhava no espelho, eu não me enxergava mais. Você teve depressão, Kelly? Olha, eu não sei se diagnosticada nessa época, eu tive depois. Mas nessa época, na verdade, eu não busquei diagnosticar. Mas acredito que sim, porque eu Depois você teve quanto tempo? Depois de 3 anos eu tive depressão, mas por outros fatores. Outros fatores que se agravaram disso. Mas hoje, avaliando todos os sintomas que eu tinha de tristeza, de tudo que eu passei, com certeza eu posso dizer que foram os mesmos sintomas de quando eu fui diagnosticada com depressão. O maior deles foi, então, no início, transtorno de imagem, compulsão alimentar. Sim. Isso durante mesmo já acontecia, né? Eu já Você estava achando que você estava gorda? Ou você estava achando que você estava Sim, magra? eu achava que eu era gorda. E assim, eu tava com um percentual de 10% de gordura. Meu rosto totalmente esquelético. E eu tinha água no corpo, eu já achava. Eu tava inchada, às vezes, que a gente fica inchado, que a gente começa a reter. Não foi no banheiro, tá achando que tá gordo, gente. E a gente começa, quando a gente tá muito assim, fazendo restrição, a gente começa a reter água, né? Então a gente começa a ficar inchada mesmo, mas é de retenção de água. Então qualquer coisa que eu comia, eu ficava inchada. É horrível. Por que você vê pessoas que são extremas, que um dia estão super seca e no outro dia parece que estão, tipo, cheia, com o rosto inchado, com o olho inchado? É porque vive o extremo. Hoje, se eu comer alguma coisa, nem faz cócegas. Mas na época, sim. Então, todo mundo que é restrito fica inchado. E aí, mais uma dica pra vocês, olha só. Restrição alimentar não vai te levar a longo prazo. Não adianta fazer uma restrição alimentar. Isso não vai gerar um resultado a longo prazo, porque daí você vai ter compulsão alimentar e continuando esse
ciclo vai te desabar em algum momento. Vai chegar um momento que vai te prejudicar. Sim. Eu falo que todo excesso é falta de algo, né? Então, se você tá ali com excesso na alimentação, se você quer, às vezes, até excesso até da falta, né? De você, excesso tipo de, eu não quero comer, eu não vou comer, excesso tipo de preocupação demais com a dieta, é falta de alguma coisa. Então, você tem que olhar mesmo. E isso que eu gosto muito de você, porque quando a gente vai no consultório, você fala, poxa, como que tá os teus relacionamentos, como que tá a sua espiritualidade, como tá a tua família, porque isso vai gerar, assim, Como tá a sua produtividade? isso, que é o que eu busco hoje, né? Então, quando a gente percebe que são outros fatores que interferem de você seguir um padrão alimentar, aí você começa a falar, poxa, eu tenho que olhar para esses outros lados, os pilares, né, que a gente Os chama. pilares. Os pilares da nutrição funcional é as emoções, saúde mental e espiritual. Então, se não tá bom algum desses pontos, é impossível que seu fígado vai estar bom, que seu coração esteja bom, que a sua cabeça esteja bom. Claro, cada um tem seu órgão gatilho. E cada um também tem os gatilhos que levam a essas desordens. Então, é muito importante você entender qual é o gatilho, qual é o problema, se é o emocional, se é mental, se é espiritual, tá? E o que tá gerando esse ciclo? Então o problema do fígado tá acontecendo com a desnutrição nessa parte diante de um fator emocional também que leva a esse outro problema. Então a gente faz toda uma investigação complexa lá, que a gente vai comentando aqui ao longo do tempo, sobre o que de fato tá acontecendo no seu corpo. Mas lá, a base do problema, o gatilho que tá trazendo tudo isso. Então, por isso que a espiritualidade, a mente e as emoções têm tudo a ver com nutrição. Se não cuidar desses pilares, não tem para onde a gente ir. Não mesmo. E a produtividade tem tudo a ver com isso, né, Kelly? Com certeza. Inclusive, foi depois de alguns anos, né, que eu restabeleci, voltei ao normal, mudei o foco. Hoje, eu cuido muito da minha aparência, gosto de me cuidar, mas o meu foco é justamente sobre isso, é sobre ser produtiva, ter ânimo, ter vontade, porque o meu foco extremamente hoje é profissional. E aí que foi legal, porque eu acordei que eu buscava toda essa questão aparência, fisiculturismo, justamente porque eu não era realizada profissionalmente. E quando eu me encontrei profissionalmente, eu mudei o foco. Então, quando eu te procurei, que foi quando a gente começou de fato a cuidar, alguns anos atrás, foi justamente para ter uma alimentação que me desse mais disposição, energia, autoestima, autoconfiança, tudo isso vem da alimentação. Para mim, faz muita diferença. Me dê 3 exemplos que a alimentação faz diferença na tua rotina. 3 exemplos como? Do quê? 3 exemplos práticos, assim, tipo, por exemplo, era assim, a alimentação correta melhora isso. Era assado, a alimentação correta melhora aquilo. Perfeito. Primeiro delas é o sono. Eu tinha muito sono e eu tenho, porque se eu saio, né, a gente passou um período que eu dei uma deslizada, mas eu tenho muito sono, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu tenho vontade de dormir várias vezes. Então, passava um período, passava almoço, eu tinha vontade de deitar, de tirar um cochilo. E quando eu tô com a minha alimentação regrada, mais assim, regrada que eu digo, não é dieta louca, é dieta equilibrada, de boa, sem passar fome. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de ir na academia, eu tenho vontade de trabalhar. Então, o sono é um primeiro exemplo. Eu não durmo mais hoje durante o dia, eu nem tenho vontade, porque eu quero ser produtiva. Hoje eu fico pensando que durante o dia, se eu deitar, é perder tempo. Então, assim, o sono é um primeiro deles. Segundo, nossa, demais com a alimentação é a minha criatividade. Então, eu sou muito mais criativa, eu tenho mais ideias, eu trabalho com isso, então eu preciso estimular sempre a criatividade e a alimentação muda demais. Criatividade, interessante. Criatividade muda muito, tá? Quando eu tô com alimentação e tudo regrado. E terceiro ponto, eu acho que essa minha vontade de me cuidar no sentido de fazer mais exercícios. Porque se eu não tô cuidando da minha alimentação, eu não tenho vontade de fazer exercícios. Que, claro, consequentemente, isso, como resultado, me deixa muito com a minha autoestima muito mais elevada, minha autoconfiança perante as pessoas. As pessoas me falam, você é corajosa, você é autoconfiante, você sabe o que você quer. Mas tudo isso é reflexo de um cuidado da minha saúde. Melhora uma coisa, consequentemente vai melhorando nas outras, então. Isso mesmo. Porque você tá melhorando a sua alimentação, melhora a sua
disposição, energia, melhora o seu autocuidado, melhora a sua criatividade, faz você ganhar mais, que isso é muito bom, porque você trabalha com isso. Claro. E aí, melhora qual foi... E, obviamente, o seu sono também tem mais qualidade. Você pode dormir melhor, porque você tá com mais dinheiro no bolso também. Não precisa se preocupar à noite. Olha só, veja bem. E assim, eu poderia citar vários exemplos de coisas que, se eu ficar aqui o tempo todo falando. Intestino. Pele, intestino. Então, assim, minha pele melhorou demais. Eu vivia tendo acne. É viçosa, sabe? Normalmente as mulheres que não cuidam, as pessoas que não cuidam, têm a pele opaca. Parece que falta um brilho. Sim. E quando você se alimenta bem... de creme, Kelly. Se entopem de creme, chegam lá no consultório e daí, beleza. Fala, ai, que eu passei... Eu tô percebendo que você passou creme. Por que você passa creme? Ah, porque a minha pele é muito seca. Daí, outro exemplo. Chega um paciente lá no consultório. Ah, então a minha pele é muito seca, não passei creme hoje. Ai, por isso que ela tá assim, deu... Minha querida, você tomou água hoje? Você tomou água? Ah, eu tomei. Você tomou ontem água? O quanto você tá tomando? Você tá contando? Não, então você não toma água. A hidratação é de dentro pra fora. Você quer passar um creme pra tampar qual buraco? Não adianta nada ficar se entupindo de creme e não tomar água. Eu falo pra ela, eu nem uso creme. Pra que eu uso? Eu uso creme, sei lá, numa situação onde eu quero... O cheirinho. Coisa gostosa ali, que a gente gosta. Mas assim... não uso no dia a dia. Sorry, mas eu sou cheirosinha. Mas eu não uso creme. Mas até isso, né? Diz que nós exalamos aquilo que nós absorvemos. Aquilo que a gente vai comer porcaria, vai ver se... Eu não preciso usar desodorante. Olha só, eu não preciso. Eu uso porque, tipo, vou na academia, quer saber de uma coisa? Vou passar um desodorante aqui. Eu uso o desodorante ainda orgânico, sem alumínio lá. Não gosto de metais pesados, né? A gente foge disso. A gente já vai entrar num outro assunto muito importante aqui que você tem algo a considerar. Mas eu não uso desodorante, não uso creme. Por que você precisa? Ai, sério? Ai, porque isso eu também quero, né? Como assim? Então, melhora a sua alimentação primeiro. O primeiro passo, você já sabe. Sim. Que é melhorar a tua alimentação. Ai, Ana, como que eu faço isso? Então, vem aqui que eu te explico. Assim. É isso aí. Tudo, né? Porque se você tem um intestino regulado, você vai no banheiro certinho, isso é alimentação. Isso vai refletir no seu hálito, no seu cheiro, na sua transpiração. E eu posso dizer que quando eu era atleta, eu tinha um odor extremamente diferente do que eu tenho hoje. Olha aí, ó. E hoje eu sou natural, né? Hoje eu não, nem anticoncepcional eu ingiro, faço ingestão, né? E aí a galera morrendo de vontade de usar hormônio, tá? Então fica aí a dica, você que tá querendo usar hormônio, já sabe que vai mudar teu cheiro. Sim. Você tá preparado pra isso? E é uma questão de colocar na balança, né, Ana? Será que vale a pena você ter um bumbum um pouquinho mais duro por um determinado período? Porque a hora que você parar vai cair de novo. E aí você ter uma queda de cabelo, que muitas vezes é irreversível. Você ter uma mudança de voz, que isso, graças a Deus, não me afetou, mas na maioria das mulheres afeta. E é irreversível. Vale a pena você acabar com o seu organismo, que você desencadeia doenças, né? Sim. Então, hoje, eu não sei dizer se a longo prazo isso pode me ter desencadeado, eu não sei. Até hoje, não. Com os nossos cuidados, eu acredito que não, fielmente. Espero que não, né? Esperamos. Vamos fazer um exame genético, vamos ver se tá tudo certinho. Isso. Bom, Kelly, mais uma coisa que eu queria falar aqui é como que você faz pra dar conta de tudo. Porque você é mentora, né? Você tem uma rotina super agitada. Você é rainha do Instagram, né? Quem não segue a Kelly aí, faz o favor, segue lá, Kelly Cris. Tá assim só? Kelly? Isso aí, Kelly Cris Oficial. E o Kelly e o Cris é com K. Tá, é Kelly Cris com K. É 2 L's também. 2 L's e Y. Tá na tela aí, gente. Kelly Cris, @Kelly Cris, Instagram dela. Sigam ela, porque ela é top, tá? Top, porque aqui a gente só tem convidado top. Então, assim, Kelly, como você faz pra dar conta de tudo? Na verdade, assim, uma coisa que você falou sobre rotina, né? O meu dia não tem como ser uma rotina igual. Impossível, porque um dia eu dou mentoria, outro dia eu dou treinamento, outro dia eu dou palestra, outro dia eu tô em São Paulo, outro dia eu tô em outro lugar. Não tem como eu ter uma rotina padrão, mas eu tenho objetivos. Então, quando eu tenho objetivo, eu tenho foco. Se eu quero cuidar da minha alimentação, eu me programo, eu me organizo, eu avalio o que vai ter no Primeiro local. Você vai na Nutri, né? Ou você se programa antes de ir na Nutri? Não, obviamente, né? Me conta uma coisa que eu tenho dúvida aqui. Você primeiro programa ou você primeiro vai na Nutri? Não, primeiro eu decido.
Tá, primeiro você decide. O que você decide primeiro? Eu decido que eu quero mudar. E daí você faz o quê? O resultado que eu quero ter. Primeiro a gente tem que decidir. Decidir o resultado. É. Segundo passo. Procurar ajuda. Procurar ajuda. Gente, é sobre isso. Primeiro passo, decisão. Segundo, procurar ajuda. Em qualquer área, bom, em qualquer área da sua vida, quem tá ouvindo, inclusive aí, você precisa de uma pessoa especializada para te acompanhar. Em qualquer área. Vai ser muito mais fácil você ter resultado. Eu nunca realizei nada sozinha. Porque é difícil esse papo, hein, Kelly? Eu programo. Eu planejo. Eu planejo. Você só vai planejar depois que o bicho tá pegando, entendeu? Você já tá com... Você tá com a nude, você tá com o plano. Tipo assim, você só vai. E você tem alguém pra dar conta, né? Você prestar contas. Hoje mesmo eu falei sobre compromisso público. E eu tava falando justamente sobre a dieta. Sobre o que você me passou, né? Dieta não, eu nem considero uma dieta. O nosso plano alimentar. Que quando você tem um compromisso com alguém ou com pessoas, você consegue seguir. Por isso que eu procurei. Muitas pessoas, inclusive, me questionam. Mas por que você vai na nutricionista se você aprendeu tudo de alimentação? Entre aspas, né? Olha aí. E, de fato, eu aprendi muita coisa sobre alimentação na minha época de atleta, até porque, para eu ter resultados, eu tive que focar muito. E eu tinha suporte de muitos profissionais na época, não fazia sozinha. Mas eu sinto até hoje a necessidade de ter esse acompanhamento. Sim. Porque esse negócio de você provar para alguém, de você estar ali prestando contas... Às vezes eu queria ter uma nutricionista, eu falo assim, cara, é uma bosta eu ser nutri. Porque eu nunca vou poder ter uma nutri. Tá, eu posso até ter, né? Mas eu pego e falo pro meu personal pra eu me comprometer com ele. Então, pra eu gerar esse compromisso. As pessoas precisam ter compromisso. Por isso que o passo de você decidir tomar a atitude, né? De ir lá na consulta e fazer o acompanhamento a longo prazo e não ir lá pegar um plano alimentar e sair fazendo, achando que vai dar certo, porque não vai dar certo. E sim ter um acompanhamento que pegue na sua mão, de fato, vai fazer você ter resultado. Você gera o compromisso, você tem o caminho mais fácil, alguém te ajudando o tempo inteiro que você pode, não tem nada que te impeça de ter resultado. É simples. Sim, e é legal até a gente falar sobre isso, porque todos nós somos seres humanos e nós temos defeitos, tem as nossas crenças, os nossos bloqueios, nossas limitações. Não sou uma mulher maravilha, você também não é, ninguém aqui é. Não tô falando que você vai ser top e vai conseguir seguir. Não, você não vai. Por isso que é tão importante ali ter o apoio, porque você vai querer deslizar. Isso é emocional, isso é questão de, sabe, da nossa mentalidade mesmo. A melhor pessoa, a pessoa mais focada. Em algum momento você vai querer se boicotar, né? Sim, você vai querer desistir, porque a tua mente te engana o tempo todo. Sim. Entende? Pessoas que eu conheço, até hoje não conheço ninguém que é tão foda assim, né? Desculpe a palavra, mas que não deslize, que não saia um pouco do foco. Como que você fazia pra manter seu foco lá no fisiculturismo? É porque eu precisava ter um resultado, eu precisava prestar conta, né? Então, se eu chegasse em tal data e eu não tivesse como resultado, eu ia me sentir muito frustrada. Eu ia ter perdido todo aquele período por, às vezes, um prazer momentâneo. Compromisso também. Compromisso. Aí, ó. Tá aí a resposta. Não, claro, eu tinha um compromisso, porque eu queria chegar no resultado. Só que aí que tá, muitas pessoas falam assim, eu quero, mas não sabe o que quer, porque acha que é impossível. E assim, vamos ser realistas. Beleza, eu estou aqui porque eu quero disposição, mas eu sei que se eu tiver com o meu corpo mais firminho, se eu tiver me sentindo mais flexível, porque aí eu vou, né, querer cuidar mais, isso vai trabalhar o meu ego também. Claro. Eu caí bem na roupa, sabe? De não estar precisando usar... Vamos falar coisa de real de mulher. Não ter que usar shortinho pra esconder a celulite. Claro que eu quero. A bananinha na perna. Eu quero estar com a bunda. Não vou usar biquíni por aí, mas eu quero usar uma calça branca, assim, sem marcar. Isso trabalha muito o meu emocional. Claro. Eu não quero ter que esconder. Você se sente bem na academia? Sim, não então. Ter vergonha? Sim, não ter vergonha se precisar usar um biquíni na praia, entendeu? Sim, claro. Então, isso é o meu compromisso. Então, quando eu busco disposição, produtividade, eu também busco estar bem comigo mesmo. Afinal de contas, isso eleva a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, os nossos resultados. Qualquer pessoa. Com certeza. Né? E quem nunca, né, teve aquela situação de sair da piscina e sair se escondendo? Né? E daí você olhou pra alguém já e falou assim, nossa, o dia que eu tiver o corpo dessa pessoa, eu vou ser insuportável, ou eu nem vou colocar mesmo uma canga pra me esconder, ou eu vou sair por aí com shortinho curto e da barriguinha de fora. O dia que eu for essa pessoa. Mas não se dá conta de que essa pessoa pode ser você daqui uns dias.
Só que você tem que fazer alguma coisa hoje, pra que daqui uns dias você tenha resultado. Enquanto você ficar assistindo aí, só vai assistindo o resultado dos outros, você só vai continuar como telespectador, né? E eu escuto muitas pessoas falando assim, é impossível, eu não preciso. Muita gente se sabota, fala, eu não preciso desse corpo, eu não preciso. Eu já tenho outras prioridades, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Eu conheço pessoas que têm muita coisa, sabe, desafios na vida. Tem mais. E tem mais resultado. E tem mais. É uma questão Quem de é bom em querer. uma coisa, geralmente é bom em muitas, né? Daí... Eu sempre uso essa frase. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você é uma boa em dar desculpa numa área, você vai ser boa em dar desculpa em todas as outras áreas também. Na verdade, você não ter o corpo que você quer é uma desculpa. Eu não tenho mais o corpo que eu tinha porque eu não quero. Simplesmente. Aí, ó, esse é o ponto. Eu não quero, porque eu entendo até que ponto eu quero. Porque se eu quisesse, eu faria de novo, se eu quisesse, mas eu não quero. Você é determinada, Kelly, isso eu admiro muito em você. Mas qualquer pessoa pode ser, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, desde que trabalhe isso. Por isso que eu busco ajuda. Por isso que eu sou sua paciente. Porque eu quero ajuda. Eu não sou a pessoa... Porque eu sei que se você tá me olhando e toda vez que às vezes você me fala... Poxa, Kelly, não tá fazendo... Isso eu me cobro. Eu falo, não, realmente eu tenho que me cobrar mais. Porque talvez hoje não é mais o meu foco. O meu foco não é ter corpo. Não é cuidar da alimentação. Mas ele é secundário para que eu atinja os meus objetivos. Meu objetivo é profissional hoje, atualmente. Então, para eu ter resultado, eu preciso cuidar dessa área. Sim. Né? Então, Kelly, a Ana aqui também tem esse mesmo pensamento que você, né? Eu falo que eu só quero uma Nutri pra cuidar de mim, só pra eu levar o trabalho pra ela. Mas eu coloco outras pessoas fazendo isso por mim. Mas eu também continuo na terapia, mesmo sendo muitas vezes terapeuta. Eu também continuo lá com o meu personal, mesmo sabendo treinar. Por quê? Porque eu quero pessoas que me levem a ter mais do que eu tenho. E profissionais capacitados pra isso, porque é sobre isso. Por que a gente vai ficar batendo a cabeça pra inventar a roda se a roda já tá inventada? com certeza. Então, depois que você participou do fisiculturismo, você teve um efeito rebote de transtornos alimentares, né? E não teve de corpo, de fato. O que veio a seguir, assim? Tipo, qual foi o gatilho? Existe um gatilho mental? Você comentou sobre depressão. O que aconteceu depois desse time até hoje? Pra gente fazer uma linha do tempo aqui. Perfeito. Eu tive, né? Entrei eu falo que no poço, eu larguei tudo, me redescobri, fui buscar entender por que eu buscava essa fuga e no fisiculturismo, em cuidar da aparência. E uma das coisas que eu até quero abrir aqui, que eu descobri muito nessa época, foi que alguns alimentos eu fiquei até meio intolerante nessa época. Que toda falta, toda vez que você corta algo, você sente no seu organismo. Então, na época, eu até tinha cortado muito a parte do leite, e eu comecei a ficar intolerante. Alguns alimentos que eu deixei de consumir, eu fiquei intolerante. Eu falo que, além disso... Eu tive, sim, momentos de tristeza, eu cheguei à depressão, mas aí eu fui buscar a minha vida, né? Mas aí que eu comecei a focar, cuidar um pouco mais da minha saúde. Tipo, quais são alimentos que me fazem bem? Quais são alimentos que não me fazem bem? Você chegou a usar algum medicamento? Pra questão emocional? Emocional. Não, eu me recusei a usar medicamento. E é só força de vontade? Sim, A mas força eu de busquei vontade te ajuda. gerou... Ah, tá. Terapia. Isso é importante. Terapia eu faço até hoje, eu recomendo. E eu até falo que uma terapeuta que não tem uma outra terapeuta, não recomendo. Sim. Então, assim, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Eu busquei ajuda até hoje, busquei muito a minha espiritualidade. A minha mudança de vida foi porque eu foquei na minha espiritualidade. Eu entendi que era isso que eu precisava, que esse vazio que muitas vezes a gente tem é falta de Deus, é falta de algo maior na sua vida. Eu sou cristã, eu acredito muito nisso. Então, hoje, tudo que eu faço é porque eu acordei pra minha vida. Como a gente falou, daqueles 3 pilares lá. E você tava falando de alergia alimentar. E agora eu vou até citar aqui, a primeira consulta que a gente teve, a gente começou a conversar e eu falei assim, Kelly, você tem alergia de feijão e amendoim. Sim. Você lembra disso? Lembro sim, porque eu tinha principalmente feijão, né? Muito comum, mas
pra mim era muito forte. Eu tinha muito desconforto, distensão abdominal. E o amendoim pra mim foi uma novidade, porque eu adorava amendoim. Só que toda vez que eu comia amendoim, e eu não conseguia associar. Foi até você que falou, pô, você não comeu amendoim? Eu falei, comi. Eu falei, faz sentido. Então eu comia amendoim, no outro dia, normalmente, eu tinha um sentimento que eu tava meio que de ressaca. Eu sentia o meu fígado pesado. E aí, só que eu nunca identifiquei, nunca imaginei que era alergia. Às vezes eu achava que era por excesso, porque eu não conseguia comer um pouquinho. Eu comia uma baciada de amendoim normalmente, né? Então eu ficava mal. Ou comia aquelas barrinhas, né? Que a gente comentou que Isso. muitas pessoas comem essas barrinhas achando que é natural, que é saudável. De proteína, né? De nuts, né? Essas A coisas. barrinha, tá, uma barrinha. Mas não sabem se aquilo de fato faz bem ou não. Por causa das alergias alimentares. E também tem a questão de intolerância, né, Kelly? Na verdade, a intolerância é quando você deixa de produzir enzima que quebra o alimento, né? Por exemplo, a lactose, a enzima é a lactase. Enfim, quando você toma um leite zero lactose, nada mais é do que um adicionado, a enzima no produto, e aí o leite já vem quebrado, digamos assim, em glicose e galactose. Enfim. Essa quebra que o nosso organismo deveria fazer, a gente já não tem mais essa capacidade por deixar de consumir ou pelo tempo, né? Muitas pessoas têm uma cota, digamos assim, que a gente ama ter uma cota que para de ser tolerante. O problema da questão do alimento, do amendoim, do feijão, já é uma alergia alimentar tardia, que quando a gente conversou foi batata pra gente diagnosticar. Na verdade, assim, isso é bem raro de ser diagnosticado. Eu tive uma inspiração lá aquele dia com você na consulta, porque é sobre isso, né? Inspirar. Sim. Não, e quando você comentou comigo, né, essa questão do amendoim, você foi citando vários alimentos que eu tava consumindo, eu não tinha parado pra perceber. E aí sim, eu comecei a perceber que se eu comia uma barrinha que tinha um amendoim, não precisava comer uma quantidade muito grande. Eu já ficava pesada, mas num sentido assim, indisposta, meu organismo. Parecia que eu tinha bebido álcool. Parecia que eu tinha Olha que tomado. loucura, né? Então, assim, o meu sentimento, por quê? Porque meu fígado ficava sobrecarregado, meu organismo não processava aquilo ali. E aí, quando a gente fez o exame de alergias, né? Aí a gente comprovou realmente que o amendoim não é algo que é compatível com o meu organismo, né? A Kelly fez um exame de alergia alimentar tardia. Tá lá no Instagram dela, também tá no meu lá. E a gente descobriu vários alimentos. A gente testou 90 alimentos, tá? Metais pesados, parasitas, órgãos. 90 alimentos que a gente consegue ver se é compatível ou incompatível com o seu organismo. E isso o que acontece? Traz esses sintomas a longo prazo. Às vezes a gente não tem nada hoje, mas isso fica por 4 dias, vai se acumulando no nosso organismo por mais tempo e traz doença, porque o acúmulo disso, como eu falei antes, do prato que você come todos os dias, vai te trazer uma doença no seu futuro, tanto por deficiência nutricional quanto por uma alergia alimentar tardia. Aí muitas pessoas sentem os impactos acumulados. Elas deixam de sentir pouco a pouco, porque não é uma questão imediata. As pessoas têm que começar a entender que alimento não diz sobre o hoje, diz sobre o futuro. Uhum. Quando você entende isso, você começa a comer direito. É que as pessoas às vezes não veem essa questão de médio e longo prazo, né? Mas coisas simples que no nosso dia a dia a gente pode perceber. Era muito comum perceber que meu estômago estava sempre dilatado, parecia que eu sempre estava com a barriga estufada, parecia que eu estava grávida, tinha dias que acordava com aquele barriga. E é muito comum quando você tem alergia, né? Além também, claro, de sentir um pouco mais de cansaço, aquele corpo pesado, indisposição. Então, muitas pessoas têm isso e não percebem que às vezes é um alimento que está ali te atrapalhando. E a gente percebeu vários alimentos, né, que a gente desconfiava, além do amendoim, que a gente comprovou nesse teste. Então, hoje, eu sabendo desses alimentos, eu deixo de consumir e tá tudo bem. Eu deixo de consumir porque eu sei que é muito mais benéfico do que consumir e isso atrapalhar ali minha produtividade. Produtividade. Falou tudo. Produtividade, você já citou aqui, que te ajuda muito. A gente já fez uma correlação até da criatividade, o quanto a alimentação faz sentido para você. Eu achei demais isso. Mas eu queria voltar naquela questão do corpo que a gente citou lá no início. Qual que é a diferença do corpo real pro corpo perfeito? Corpo real e o corpo perfeito? O que seria o corpo perfeito? Pois é, me responda você.
É que o assim, corpo ó, que as pessoas idealizam, né? O corpo que a gente pode soltar aqui como o do fisiculturismo, né? Muitas pessoas até não gostam daquele super desenvolvimento de massa muscular, mas a gente tem que falar que na apresentação é uma coisa. Uma pessoa na academia, ela se torna o corpo perfeito diante do meio onde ela vive. Então, tipo assim, imagina a pessoa que vai ser, que é um atleta, que não está lá no palco com os músculos super aparentes, porque existe uma diferença, e sim essa pessoa no dia a dia normal dela, treinando na academia, indo para os ambientes normais do dia a dia, e sim, sendo vista como um corpo perfeito. Ou mesmo o corpo perfeito da revista, o corpo perfeito do Instagram, o corpo... Me conta, vai. Esse ponto que eu Posso- queria chegar, porque foi o que me despertou. Eu lembro que na época eu olhava para as mulheres nas revistas, nas capas de revistas, principalmente essas fitness, e eu falava, eu quero esse abdômen. E assim, o que as pessoas não entendem é que esse corpo perfeito, normalmente ele não existe 100% do tempo. Normalmente ele é preparado. São raras as pessoas que você vê todos Que é os no dias. caso do fisiculturismo só, Não, né? mas até mesmo para que fazer foi foto, por pra exemplo, fazer foto. modelos. Às vezes as modelos nem é fisiculturista, mas ela cuida ali, cuida. Mas no dia que ela vai tirar uma foto, ela faz um preparo. Sim. Normalmente, não é assim. Ah, eu acordei, tô maravilhosa assim, fui dormir todo do mesmo jeito. Não. Até Eu mesmo nasci essas assim, pessoas. cresci assim, eu sou linda assim. E até mesmo essas mulheres que você. Gente, se engana quem acha que elas são perfeitas todos os dias. Que nós vamos pra academia, às vezes nós vemos mulheres maravilhosas, com aquele abdômen trincado, sequinha. Às vezes é um dia, porque daí no outro ou na semana seguinte, às vezes ela come um pouquinho mais, já tá retida. E outra, pra manter um corpo desse, vamos falar real, você tem que investir muito em recursos farmacológicos. Não tô falando que a pessoa precisa usar recursos ergogênicos, mas precisa, sim, muitos recursos farmacológicos. Essas muito perfeita? Impossível. E aí a gente já vê os transtornos que isso gera, né? Assim como gerou pra você, não é à toa e a gente vê todos os dias aí pessoas adoecendo por causa do corpo, por causa dessa busca desenfreada dessa imagem. É que é tudo uma questão de imagem. E é aquilo que eu falei, né? Tudo que é excesso é falta de algo. Hoje eu estudo muito comportamento humano, até porque na minha profissão exige muito isso, entender sobre as pessoas. E hoje, quando eu vejo essas mulheres, eu não julgo. Não julgo, porque eu entendo elas, porque eu passei por isso, mas todas que têm um corpo extremo, normalmente elas têm falta em algo. E se você estuda a pessoa um pouco, se você conversa com ela, você entende qual é a falta. É no relacionamento, é no profissional, é no espiritual. Ela tem falta em algo na vida dela, que ela dedica essa energia extra pro corpo. Então, se você vê, e assim, isso eu sei que é meio polêmico, mas se você vê uma pessoa extremamente focada, ou ela trabalha com isso e ela ganha, então faz sentido, ela tá ali, mas se ela é uma pessoa, digamos, comum e ela quer ter um corpo perfeito aos olhos, né, que a sociedade exige, provavelmente ela tem algo aí que não é tão perfeito na vida dela. Então basta avaliar, né? Será que vale a pena? Vale a pena? Vale a pena abrir mão da sua felicidade? Eu sei que uma coisa vale a pena aqui. E uma coisa que não falta aqui também é presente. Ai, coisa boa! Olha só, que coisa maravilhosa! Temos a Ana Redivo Nutrição Avançada, Limitada. Ai, coisa boa, né? Ó, suplemento maravilhoso aí pra pele lisinha. Veja bem, pele lisinha. Tem Verisol, tem nutrientes, aí tem vários nutrientes. É uma fórmula específica para quem quer cuidar da celulite, para quem quer cuidar da flacidez. É de pele, gente. Então, assim, para adquirir, manda a mensagem lá no Instagram. Logo, logo vocês terão facilmente esse produto em qualquer site, Mercado Livre. Deixa eu ressaltar tudo. aqui ainda. Dessas lojas todas, todo lugar vai ter. Tá escrito aqui pele lisinha mesmo, hein? É fórmula pra pele lisinha mesmo. Claro. Gostei disso, né? Nossa nova marca. Muito Esse aí bom. é um produto de pré-lançamento. Então, você tá recebendo exclusivamente. E logo será vendido em todo o Brasil. Nas melhores casas. Ó, Ana Vita é o negócio, tá? Bem. Tenho certeza que as mulheres vão aproveitar demais. E sim, também tem vários outros que a gente vai contar aqui pra vocês. E esse aqui é o nosso presente da
Elemento Ai. Puro, nossa parceira. E olha quanta coisa tem dentro. Gente, quanto presente bom. Eu gosto dos suplementos da Elemento Puro, super indico aqui também. Olha, ó quanto presente. Abre aí, abre aí, abre Posso aí. mostrar pra Mostra galera, tudo, mostra ó. tudo. Gente, e as coisas que eu gosto, hein? Já Então, consumo, já tô adoro a curiosa pra ver esse marca, negócio então... de banoffee Olha aí, aqui, tô gente, bem quanto curiosa. presente. Gente, agora eu tô mais Tem um whey fitness, pra ó. todo dia. Não, e esse whey aqui é gostoso, hein? E a gente trabalha com os veganos, né, Kelly? Então se atente a Ó, eles. Vegdop. Esse aqui, ó, frappé de coco ainda, ó. Super recomendo, eu É os gosto. que a gente ama. Muito bem, olha quanto presente. Muito A obrigada. Nutri deixa. Muito obrigada. Então, ó, recomendo, Elemento Puro. Sempre aí com a gente. Muito bem. Kelly, então, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a verdade sobre a imagem diante de ser Miss, diante de ter participado de um fisiculturismo, de hoje trabalhar tanto, ter que ter disposição? Qual é a imagem perfeita? Qual que é o sentido desse corpo, dessa saúde? O que é uma rotina de atleta? O que é uma vida normal? O que é tudo isso para você? O que tudo isso significa? Qual a imagem perfeita, a rotina perfeita, a vida normal? Eu acredito que talvez o que é perfeito pra mim possa não ser perfeito pra outras pessoas. Mas pra mim hoje, depois de ter passado por tudo isso, uma vida normal, uma vida perfeita, é uma vida equilibrada. Então, hoje eu vivo em paz, eu não preciso dar contas pra ninguém, não tô pra provar pra ninguém que eu sou boa, eu simplesmente faço aquilo que eu acredito, que eu sei que eu sou boa, e hoje eu não preciso mais, sabe, provar pra ninguém. Então eu falo que uma vida perfeita, um corpo perfeito, porque nós vamos envelhecer. Então, se você tá apegado ao teu corpo, à tua imagem, isso vai passar. Então, se você viver em equilíbrio, se você buscar, assim, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, que é o primeiro passo para todos os restos que a gente já falou aqui, fazer exercício, buscar sua espiritualidade, se desenvolver como pessoa, como social com as outras pessoas, que nós estamos aqui não para a gente ficar top, não. A gente está aqui para a gente contribuir para outras pessoas evoluírem também. Por isso que eu admiro muito sua profissão, você nos estimula, me estimula a evoluir, você tem uma grande parcelinha no resultado de quem eu sou hoje, daquele Cris que muda outras mulheres, porque eu tenho pessoas como você me acompanhando. Então, eu falo que é viver em equilíbrio, é olhar para todos os pilares. E isso, com certeza, ele começa por nós. E eu sempre falo que existe uma sequência. Primeiro eu, depois a minha família e depois a sociedade. Então, entre esse eu, é minha saúde, meu espiritual, meu mental, e aí depois o resto, sabe? Então, pra mim hoje, corpo perfeito, vida perfeita é viver em equilíbrio, essa é a palavra. Muito bem. Senhoras e senhores, Kelly Cris, maravilhosa, aí trocando esse super bate-papo. Prazer imenso, Kelly, que você está aqui hoje, nesse nosso segundo episódio do nosso podcast maravilhoso, enfim. E eu vou te chamar mais vezes para participar aqui com a gente. Você topa? Com certeza, será um prazer aqui trazer mais coisas. A gente tem assunto para ir 10 anos, né? Se precisar falar aqui. A gente focou hoje no fisiculturismo, a gente sabe que é um assunto bem que chama atenção e eu espero alertar as pessoas a não viver o extremo mesmo, mas buscar ajuda. Eu acho que esse é um dos insights que a gente tem que trazer aqui hoje, porque eu sou adepta a aceitar ajuda, sabe? Então, busquem. É sobre isso. É sobre. Então, não deixe de seguir esse nosso podcast, tá? Então, no Instagram, Kelly Cris. Kelly Cris, oficial. Kelly com 2 L's e Y. Cris com K também, porque senão vocês vão procurar com C, não vão me achar. É Kelly Cris com K, porque o nome é chique, né, bem? Tá escrito aí. Ana Redivo Nutri também me procura lá. E eu vou fazer um convite aqui. Vai lá e ativa as notificações do sininho, porque você precisa de pessoas que te incentivem todos os dias. E nada melhor do que estar no meio dessas pessoas. Se você não pode estar aqui com a gente, você pode nos acompanhar. Acompanhando a gente, você vai se motivar todos os dias. Isso vai ficar muito mais fácil na sua rotina. Isso é uma baita dica.
já que você tem que escolher 5 pessoas pra você andar, que te estimulem e tal, senão você vai ficar com 5 pessoas que não vão te levar pra frente, porque você vai ser maioria assim como elas. Então, seja diferente. Vai lá, ativa a notificação no sininho lá no Instagram, segue lá no Spotify também, não deixe de seguir lá e assina o nosso canal aqui no YouTube, do Na Saúde Podcast. É um prazer imenso ter você aqui comigo, Kelly, e vocês nos acompanhando e aprendendo junto comigo. É sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Kelly.